aí, galerinha do canal da Protânia, tudo positivo e operante? Você sabe o que é um pentagrama? Quando e onde ele surgiu? Não? Sabe mais ou menos? Então assista a vinheta que nessa aula vamos descobrir sobre o mundo secreto dos pitagóricos. Solta a vinheta! Hoje vamos começar nossa aula assistindo um pedacinho do filme Donald no País da Matemática. Donald no País da Matemática. Espera um pouco, Donald. Você gosta de música, não gosta? Sem os intelectuais, não existiria música. Vem cá. Vamos viajar para a Grécia Antiga, para o tempo de Pitágoras, o maior intelectual de todos. Pitágoras. O pai da matemática e da música. Matemática e música. Ah, você vai encontrar a matemática nos lugares mais incríveis. Observe. Primeiro precisamos de uma corda. Ei! Estique-a muito e bem. Toque-a. Agora divida ao meio e toque novamente. Ouviu? É o mesmo tom, uma oitava acima. Agora divida esta parte ao meio. Mais uma vez. Pitágoras descobriu que a oitava estava numa razão de 2 para 1. Com simples frações ele conseguiu isto. E a partir dessa harmonia e desses números elaborou a escala musical que é usada até hoje. Caramba! A matemática está mesmo dos mais incríveis. Imagine só a empolgação de Pitágoras quando comunicou sua descoberta aos amigos, uma fraternidade de intelectuais conhecidos como pitagóricos. Eles se reuniam secretamente para discutir suas descobertas matemáticas. Só os membros podiam entrar nas reuniões. Todos usavam um emblema secreto, o pentagrama. Vamos ver qual é o assunto de hoje. O que está vendo? Shhh, é um ensaio. Vamos ao ritmo. Foi, portanto, com esses intelectuais, os pitagóricos e suas fórmulas matemáticas, que surgiu a base da nossa música de hoje.
sendo intelectual, ele faz da vida. Foi o nosso velho amigo Pitágoras quem descobriu que o pentagrama estava repleto de matemática. As duas linhas mais curtas combinadas são exatamente iguais à terceira. E esta linha mostra as proporções mágicas da famosa regra de ouro. A segunda e a terceira linhas são exatamente iguais à quarta. Temos novamente a regra de ouro. Mas isto é só o começo. Escondido dentro do pentagrama está o segredo da criação do retângulo de ouro, que os gregos admiram por suas proporções belas e por suas qualidades mágicas. A estrela contém o retângulo de ouro muitas vezes. É uma forma fantástica. Ela pode se reproduzir matematicamente infinitas vezes. Todos esses retângulos têm exatamente as mesmas proporções. Esta figura também contém uma espiral mágica que repete as proporções da regra de ouro ao infinito. Para os gregos, o retângulo de ouro representava a lei da beleza matemática. Ele está em sua arquitetura clássica. O Partenon, talvez um dos prédios mais famosos da Grécia Antiga, contém vários retângulos de ouro. As proporções da regra de ouro também se encontram em suas esculturas. Nos séculos seguintes, o retângulo de ouro dominou o conceito de beleza na arquitetura em todo o mundo ocidental. A Catedral de Notre-Dame é um exemplo notável. Os pintores renascentistas conheciam bem esse segredo. Hoje em dia, o retângulo de ouro faz parte do nosso mundo moderno. Os pintores modernos redescobriam a magia dessas proporções. Na verdade, esta proporção ideal encontra-se na própria vida. Puxa, puxa, puxa! Isso é matemática! Adoro figuras desse tipo! Donald. Olha, experimentar! Não. Proporção ideal! Nem tanto. Não, eu acho que não. Ora, não podemos ser todos matematicamente perfeitos. Sabia? É o seguinte. Agora que você está embutido num pentágono, vamos ver como a natureza usa esta mesma forma matemática. A petúnia. O jasmim estrela. A estrela do mar. A flor de cera. Existem literalmente milhares de membros de destaque na sociedade pitagórica da estrela na natureza. Todas as obras da natureza têm lógica matemática e seus padrões são ilimitados.
sempre encontramos as proporções mágicas da regra de ouro nas espirais dos desenhos da natureza. A profusão de formas matemáticas nos faz recordar as palavras de Pitágoras. Tudo está organizado segundo os números e as formas matemáticas. Sim, existe matemática na música, na arte, em praticamente tudo. E como os gregos descobriram, as regras são sempre as mesmas. E então, Donald, você gostou da nossa viagem pela geometria? Caso você queira assistir o restante do filme, o link se encontra lá aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Como vimos no desenho do Donald, o conceito de diagonal já era conhecido dos gregos desde o século V a.C. Os pitagóricos desenvolveram muitos conceitos geométricos, entre eles o pentagrama, uma estrela de 5 pontas construída a partir de um pentágono regular, ou seja, um pentágono que tem todos os lados e todos os ângulos com a mesma medida. Vamos aprender a construir um pentagrama? Bom, primeiro você precisa entender o que é uma diagonal. As diagonais de um polígono são segmentos de reta que unem um vértice ao vértice vizinho. Então a gente fala que a diagonal ela liga um ponto a um lado não vizinho, ou a gente fala de um lado oposto, o que você achar melhor, tá bom? Veja o traçado das diagonais do quadrilátero. Agora vamos construir um pentagrama. Para construir um pentagrama precisamos desenhar todas as diagonais do pentágono. Então vejam, o ponto 1, as diagonais dele serão feitas com os pontos 3 e 4, é com o lado oposto aonde ele está, certo? Pois ele já está ligado aos pontos 2 e 5. Já o ponto 2 faz diagonal com os pontos 4 e 5. E para finalizar, precisamos traçar a diagonal do ponto 3 até o ponto 5. Pronto! Nosso pentagrama foi desenhado. E nessa figura aqui, como poderíamos traçar uma diagonal? O triângulo é um polígono que não podemos traçar uma linha diagonal. Sabe por quê? Porque ele não tem os lados opostos, como nos quadriláteros, pentágonos e nas outras figuras. Então, o triângulo é a única figura, o único polígono que não tem lado na diagonal, traços internos na diagonal. Tá bom? Fácil! Você gostou? Achou divertido traçar as diagonais? Agora então você vai realizar a atividade 2 das páginas 232 e 233 da sua apostila. Aí você vai colocar tudo isso que a gente viu em prática, tudo bem? Na última aula, algumas pessoas ficaram com dúvidas e me escreveram sobre o que são vértices, arestas e faces. Então a gente vai retomar essas ideias. Olha lá, trouxe aqui uma pirâmide. Cada parte reta aqui, ó, que eu consigo passar a mão, é a face dessa pirâmide. Então, as partes planas da figura são as faces. As arestas, tá vendo esses traços aqui, ó, do encontro de duas faces? A gente tem esse encontro aqui, ó. Então, essas são as linhas que se formam do encontro das duas faces, elas são chamadas de arestas. E estas pontinhas aqui, ó, são os vértices. Então, estas pontinhas que se formam, é o ponto comum entre os lados de uma figura geométrica. Então, este ponto comum entre os lados de uma figura geométrica, que se forma aqui essa pontinha, ela é chamada de vértice. Vértice, ok? Então, as pontinhas são os vértices. As linhas, arestas. E as partes lisas, planas, são as faces. Outra pergunta que me fizeram
é a diferença da pirâmide para o prisma. Basicamente, a diferença entre um e outro é que uma dos lados termina em uma ponta, em um vértice, e o outro, ele é duas faces. Então, no caso, vou colocar aqui, no caso da pirâmide, ela termina aqui. Qual é a brincadeira que eu peço para fazer? Estica a mão, coloca uma base encostada na mão e a outra do outro lado. Ai, vai te machucar porque aqui tem uma pontinha. Então, tudo que termina aqui com uma pontinha é uma pirâmide. Já o prisma, olha aqui, ó, eu coloquei, tá vendo aqui, ó, a face? Coloquei aqui, ó, uma face e na outra, olha só. Eu consigo apertar aqui, ela não vai me machucar, não tem pontinha. Então, quando eu tenho todos os lados é formado por faces, prisma. Quando um dos lados dela é terminado numa vértice, pirâmide. Prisma, pirâmide. Tudo bem? Nossa aula chegou ao final. Realize os exercícios propostos, deixe o seu joinha e se surgirem dúvidas, mande suas perguntas pelo Classroom, tá? Se você não faz parte da minha sala de aula, aí se você quiser me inscrever no Instagram, beleza, eu vou responder para você. Você que é meu aluno regular, vai lá no Classroom e coloca as perguntas lá no Classroom. A gente vai centralizar essas perguntas, tá? Quem quiser também pode deixar um comentário aqui no nosso canal, que eu vou ter o prazer de responder. Então, bora dar um tapa na sineta. Beijo, até o próximo vídeo!